Espírito Santo de Deus está presente no nosso meio. Isso é motivo de muita alegria. Estamos aqui para louvarmos e bendizer o santo e glorioso nome do Senhor. Amém? Por isso, vamos trazer a nossa Bíblia no livro de 1 Reis. Uma mensagem bem conhecida, 1 Reis, capítulo 17. Agora esses nomes, né? Glória a Deus. Sim, os irmãos acharam bem? 1 Reis, capítulo 17. A palavra diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Senhor Deus meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, unindo a minha oração, a oração do teu servo, nesse momento, Pai querido, eu quero te pedir que tu nos mande uma mensagem dos altos céus, que venha te encontrar aos nossos corações nessa noite. Senhor, nós não queremos ouvir a minha voz, mas a tua. Fala aos nossos corações, segundo o teu querer. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmão, você dando glória. Aleluia! Então, irmão, podemos ver que Elias ele se apresenta diante de Acabe. E ele fala para ele, irmãos, que vivia o Senhor, o seu Deus. E ele disse, irmãos, que segundo a sua palavra, naqueles anos não haveria chuva sobre a face da terra. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Irmãos, é muito importante o homem de Deus, a mulher de Deus, quando está na presença do Senhor, ter palavra. E podemos ver que ele diz, segundo a minha palavra. Ele diz para cá, segundo a minha palavra não haverá chuva. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, para nós termos palavra, nós precisamos estar dentro do querer de Deus. Porque muitas vezes as pessoas cochilam, muitas vezes em duas palavras, muitas vezes vão falar coisas que não agradam ao Senhor. E nós temos que prezar pela nossa palavra. Porque nós temos que ser diferentes na face dessa terra. Porque estamos vendo que o mundo está indo de mal a pior. Mas existe um povo que vive nesse mundo, mas que já não é mais nesse mundo, porque foi comprado na voz de Jesus, no sangue de Jesus. Aleluia! Irmãos, e quando nós pensamos que a nossa palavra seja uma palavra firme, o milagre acontece. Muitas vezes falamos coisas que não agradam ao Senhor. Eu, quando era garoto, eu me lembro, irmãos, que eu era um garoto que xingava mais palavrão. Eu falava muitas coisas erradas. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu comecei a substituir as minhas palavras. Eu, muito garoto ainda, comecei a substituir. Porque o nosso português tem várias palavras, mas uma
substituir as minhas palavras, porque eu sabia que aquelas palavras não agradavam ao Senhor. E eu comecei a mudar. E eu ainda me batizei garoto, ainda com mais ou menos 12 anos. Então eu comecei a substituir. Foi difícil, porque é difícil. Muitas vezes nós temos um costume e é difícil nós mudarmos. Mas é necessário que haja mudança na nossa vida. O Evangelho é mudança. E eu comecei a mudar, irmãos. Comecei a mudar, a substituir as minhas palavras. E comecei a introduzir no meu ser as palavras do Todo-Poderoso. E quando nós começamos a mudar a nossa palavra, nós ficamos dessa forma. Como Elias disse, segundo a minha palavra. A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, é muito importante. Eu sempre costumo dizer, irmãos, eu não tenho nada. Eu tenho só a minha palavra, mais nada. Tenho a minha palavra. Porque nós temos que ter palavra. E uma palavra que uma fonte que sai água doce, não pode sair água amargosa ao mesmo tempo. E muitas das vezes não tem pessoas que a palavra sai água doce e sai água amargosa ao mesmo tempo, e não podemos. Muitas vezes temos que se firmar, temos que ver. Irmãos, eu costumo sempre dizer que na igreja há vasos de honra e vasos de desonra. E o vaso de honra, ele sabe que é um vaso de honra. Mas o vaso de desonra, ele também sabe que é um vaso de desonra. Mas o dia que ele falar, Senhor, eu não quero mais ser vaso de desonra. A partir de hoje eu quero ser um vaso de honra. Deus está pronto a mudar essa vida. Quantos vai dar glória nessa noite? Aleluia! Liberdade para mudar, irmão. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. E aí Elias falou, irmão, e quando ele falou, realmente o céu se cerrou. E não houve mais chuva. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. E ali parou. E não houve mais chuva. E o negócio ficou estreito ali naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem de Deus, ele falou que não haveria chuvas. E não houve. Teve uma vez, irmãos, que eu lembro que eu estava chegando em casa. E eu tinha uma cachorra vira-lata, desse tamanho mais ou menos. E a porta da minha casa dava para a rua. E ela dormia, não tinha onde a bichinha ficar. Então ela dormia na minha sala. Mas uma cachorra muito limpa, de manhã ela arranhava o botão, tinha que abrir, ela saía, não ficava dentro de casa. E quando eu cheguei naquele dia, ela estava lá do lado de fora, já passando mal. E eu falei para o meu garoto, o que houve da cachorra? Tinha um lixo lá perto, ela comeu o chumbinho. Eu já vi rato comer chumbinho, come aqui e morre ali. É coisa terrível. Ele quer se morrer, mas não consegue. Aquilo é tremendo. Ela comeu o chumbinho, já estava ruim. Ela olhou para mim como coisa, me socorre. Eu falei para o meu garoto, escuta, você deu erva de Santa Maria para ela? Não. Deu leite? Não. Até então, eu estava falando como um homem normal. Aí eu fui entrar para dentro de casa. Quando eu fui entrar, eu me lembrei de uma coisa, que eu não sou um homem normal. Não sou! Não sou! Me lembrei que não sou! Sabe por quê, irmãos? Porque nós largamos tudo para servir ao Senhor. Aleluia. Então nós somos diferentes nessa terra. É por isso que o Evangelho é loucura. Voltei, falei com o veneno. Levantei a mão, veneno. Eu te neutralizo em nome de Jesus de Nazaré. E tem outra, Senhor. Não quero que ela perca nenhum dos cachorros. Ele estava com a barriga grandona, esperando o filhote. Entrei para dentro de casa, esqueci. Quando os outros garotos chegaram, ela entrou também. Ela só entrava quando não estava passando mal. Botei a aguinha para ela, ela bebeu. Botei comida, ela comeu. Uma semana depois, teve 9 cachorrinhos. Quantos vai dar glória nessa noite? Aleluia! A nossa palavra tem que ser assim, irmãos. É dessa forma. É desse jeito. Eu e minha esposa fomos visitar, não tem muito tempo, uma senhora, e quando chegamos lá, na casa dela, a neta dela falou, fala com ele aí. Ela fala, você. Ela chegou a mim, o que foi? Ela, olha, o problema é o seguinte. Eu já passei por tudo quanto é especialista. Essa garota está no último ano de faculdade de biologia, porque ela quer ser perita.
Já passei por tudo quanto é especialista e eu não consigo engravidar de forma nenhuma. Eu disse, é isso? É. Eu disse para ela, olha, Jesus disse, eu quero dizer de mim por aí. Não disse que tem Jeremias, Elias, João Batista, os profetas que voltou, e você que seja o Senhor. Todo mundo quieto olhando para ele. Pedro se levantou, Senhor, tu és o Messias, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse, tu és Pedro, sobre esta pedra dessa rocha, que era ele mesmo, edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Ele só te deu a chave, que tu liga na terra, será ligado no céu, o que tu deixa ligar na terra, será ligado no céu. Eu falei para ela, tu crê nessa palavra? Ela, eu creio. Coloca a mão aqui. Ela colocou a mão, falei para a mãe dela, coloca a mão aí. Colocou. A avó, coloca a mão. Minha esposa, coloca a mão. Oramos, marca o dia de hoje. A gente sempre esquece. Nós sempre esquecemos. Fiquei quieto. Passou o tempo. Um dia lá, sentimos no coração de na casa da mãe dela. Quando fomos lá, chegamos lá, ela 19 dias, sem deitar, com a barriga grande, toda ruim, não comia. Oramos por ela, mexemos com azeite, falei, hoje a irmã vai dormir e vai comer. Ela, amém, eu creio. Falou, pastor, eu tenho uma notícia para lhe dar. O que foi? Minha filha está com 2 meses de gravidez. Quantos podem agora nessa noite? Aleluia! E ela foi levar a gente no portão e quando ela olhou, falou, 19 dias sem ver a luz do sol. Hoje eu estou vendo a luz do sol. E na mesma semana, irmão, depois eu estava lá na feira tomando caldo de cana, comendo pastel para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Amém? A mãe dela e ela, o garoto nasceu, nós apresentamos na igreja, forte, bonito, está lá. Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então, palavra, irmão. O cristão ele tem que ter palavra. É por isso que da boca do cristão só pode sair bênção. Maldição não. Tem a bênção e a maldição. Tem crente que amaldiçoa Deus, filho, mas a nossa palavra tem que ser uma palavra firme. E quando nós falamos, irmão, o milagre acontece, porque o Senhor é conosco. Tem irmão que chega diante dele, eu não tenho nada para dar aos irmãos, mas Jesus tem, coitado desse irmão. Tem que ter, irmão, porque Jesus disse, eis que eu vos dou o poder para usar serpente e escorpião, toda a vossa inimigo não estará dando algum. Quantos podem agora nessa noite? Aleluia! Mas estamos numa guerra. Que é isso? Estamos numa guerra. Quando aceitamos Jesus, nós entramos em guerra, amém? Com o inimigo das nossas almas e com o mundo. E Elias, numa guerra, há tempo de atacar e há tempo de, muitas das vezes, pararmos, analisarmos, armar uma estratégia para depois partirmos para o ataque de novo. Amém? Glória a Deus! E naquele momento, chegou o momento de Elias parar, de ele se refugiar, de ele traçar uma estratégia. Então o Senhor falou para ele, vai e te esconde lá naquela caverna, vai que eu quero você lá, aleluia! E ele foi para a caverna, e quando chegou na caverna, irmãos, ele ali tomava água daquele ribeiro, louvado seja o nome do Senhor, e os corvos traziam pão e carne para ele de manhã e à tarde, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! E ele estava ali, irmãos, bebendo água no ribeiro e comendo a comida que o corvo trazia para ele. Tem uma época da minha vida, irmãos, que muitas das vezes eu trabalhava num lugar muito bom e ganhava dinheiro, bastante dinheiro. Se eu quisesse comprar um terno, eu comprava à vista. Se eu quisesse comprar qualquer coisa, eu comprava à vista. E se fazer qualquer coisa, eu fazia. O Senhor falou para mim, olha, eu vou pegar pela tua mão e vou te guiar pelo caminho que tu vais andar. Irmãos, muitas vezes nós falamos sobre bênção, sobre vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, mas muitas vezes o cristão não é preparado para a luta, irmãos. Tem cristão quando abre a geladeira, as coisas estão caindo, agora está caindo, está batendo, agora Deus pula, mas se abrir a geladeira está vazia, Jesus já levou as mãos. É Deus. Acabou Jesus, se o negócio está dando errado, acabou o Senhor. Irmãos, o Senhor
assim comigo agora. Teve um dia, irmãos, que eu fui um homem, é tremendo, irmão. Teve um dia que eu fui no médico com a minha esposa e chegou lá um neurologista famoso, muito famoso. E eu entrei no consultório dele junto com ela que ia ser atendida. E quando eu sentei lá e começou a falar com o homem de Jesus, ele largou tudo, a sala estava cheia, que nem sabia mais de paciente, começou a conversar comigo e o negócio ficou tremendo. E ele disse para mim: olha, muito estudioso, quando eu me formei, muito estudioso mesmo, me tornei um cirurgião muito famoso. Tudo que eu fazia dava certo. E comecei a crescer. E de repente, Deus falou comigo: vem cá, tu é homem. Me pegou e trouxe, colocou meu pé na terra de novo. Quando eu estava lá em cima, colocou meu pé na terra de novo. Meus pacientes começaram a morrer, começou a dar tudo errado para mim, a coisa ficou estreita para me reconhecer que havia um Deus do céu e que eu não era Deus, para me reconhecer que eu era homem. Muitas vezes Deus quer que eu faça e faz de novo, irmão. Sabe por que o homem começa a se exaltar o seu coração? Ele já se acha alguma coisa. E Deus diz: tu não é nada, tu é pó e cinza. O grande sou eu, aleluia. Grande é o Senhor dos Exércitos que criou os céus e a terra. Ele é o grande. E o Senhor disse: tudo começou a dar errado para ele. Ele reconheceu que havia um Deus no céu. E começou a mudar suas atitudes e desceu. E eu não estava dessa forma, irmãos. Mas por causa da obra de Deus, a escola maior, irmãos, é o deserto. O Senhor falou: vou te dar um caminho e tu vais andar. Irmãos, perdi tudo que eu trabalhava para 5 dentistas. Perdi os 5, perdi tudo, irmão. Mergulhei de cabeça. E aí, fiquei como Elias. O corpo, não era o corpo, o animal, mas eram pessoas que eram usadas. Porque o negócio estreitou, o Senhor falou: agora eu sabe o que eu vou fazer em você? Sabe o que eu vou ensinar? Tem irmãozinho que chega e fala: pastor, eu estou passando uma luta danada. Deus está te ensinando a ser dependente dEle. Porque muitas vezes quando eu posso isso, tu vai ser dependente. Eu vou te ensinar a ser dependente de Deus. Tu vai depender de mim agora. É Deus. E eu mergulhei de cabeça. Tem uma época que eu andava de carro todo dia para cima, não tinha um centavo para cortar nem o cabelo dos meus filhos. Não tinha dinheiro para comprar. Teve um dia que eu fiz um mate para os garotos e dei um copo, 3 filhos que eu dei. Dei um copo na mão de cada um, eles beberam o mate, saíram para a rua. Meu coração rasgou no meio, porque não me perguntaram por biscoito, não me perguntaram por pão, não me perguntaram por nada. Simplesmente tomaram o mate e saíram para brincar. Mas terrível. Meu coração rasgou no meio, mas Deus entrava sempre com providência. Por causa da palavra dele é fiel e verdadeira. Davi disse: olha, fui moço, onde sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência meditar o bom. Então você passa no sei, mas Deus te socorre no momento certo. Ele mora no céu e na terra, mas ele te socorre. Ele estava no deserto, irmão, no deserto. Mas lá no deserto tem uma nuvem para cobrir, porque é 50 graus a sombra. Então tinha uma nuvem, Deus providenciou uma nuvem para o seu povo. Aleluia, era deserto. A noite abaixo do céu, mas tinha uma coluna de fogo para guiar o caminho, para aquecer. Aparecia serpente ardente, mas Deus dando vitória. Faltava água, Deus mandava. Disse que não cai comida do céu, caiu lá, maná desceu do céu. Deus fez brotar água da rocha. As águas de mar estavam amargas. Deus fez ficar doce. Então eu não sei que deserto tu está passando, aleluia, nessa noite. Mas o Senhor é contigo nesse negócio. Muitas vezes você vai: se eu não quero passar isso, não tem esse negócio não. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei falou: vou aquecer essa panela 7 vezes e posso orar você. Quero ver o Deus que vai para você na minha mão. O Deus daquele que se ele quiser,
fornalha de fogo. Mas se ele nos dizer, nós estamos prontos para morrer ali na fornalha, porque nós temos, meu irmão, não vamos se dobrar diante dessa imagem. O inimigo tem dado pratos, irmãos. Vem pratos, muitas vezes você tem que pensar, será que esse prato é mais pesado que Jesus? Aleluia. Temos que pensar em querer Jesus, irmão. Muitas vezes tem cristão que chega, muitas vezes eu pergunto, quem que segura o crente da igreja? A pessoa chegou para mim, pastor, eu subi um monte, eu vou ficar firme com Jesus. Quem segura o crente da igreja? Não. É jejum, não é jejum também não. É oração também não, é oração também não. Que isso, pastor? Não é também não. Sabe por quê? Oração, Jesus, as coisas são obrigação do crente. Mas o que segura o cristão na igreja é uma coisa chamada determinação. Eu quero esse caminho aqui para mim. Pode desmoronar tudo a minha volta, pode me chamar para lá e para cá. Eu estou aqui. E quando o homem quer, irmão, não tem o diabo, não tem ninguém. Foi a irmãzinha ali que fez eu sair. Foi o irmão, foi assim. Não, Deus não aceita isso. Quando o homem quer, não tem barreira. Tudo é possível ao que crê. Quando o homem quer, não tem barreira não. Ele diz mesmo, não tem esse negócio não. Até onde está? Senhor, eu me escondi aqui porque eu estava nu. Quem disse a você? Comeste do fruto? Senhor, foi a mulher do meu. A mulher, o que fez? Não foi a serpente. Ninguém assume nada. Ninguém assume nada, irmãos. Sempre bota a culpa nos outros. Mas tem um momento que nós temos que chamar a responsabilidade para cima de nós mesmos. O que é que eu estou fazendo? Da maneira que eu estou, estou agradando ao Senhor? De que maneira que eu estou? É difícil. Como aquela irmã está andando, como aquele irmãozinho está andando, como aquele jovem, só misericórdia. Aquela irmã, olhar para dentro de si próprio. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Aí é difícil. Mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. A salvação individual, querer. Se o homem não ganhar nenhuma alma, pelo menos a sua, ele tem a obrigação de ganhar. Pelo menos a sua. Tem a obrigação de ganhar para Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E várias vezes, irmão, tive ali o corpo levando tudo para mim. Um negócio estreitíssimo. Mas Deus me deu vitória. E mesmo ao deserto ele era comigo. Eu chorando, chegava para os irmãos, ora por mim, virava o rosto para os irmãos, não ver eu chorando. Andava chorando pela rua. Chorando. O negócio estava tão estreito que eu andava chorando pela rua. Mas Deus me deu vitória. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Você está passando pelo deserto, mas Canaã é logo ali. Aleluia! Canaã é logo ali, meu irmão. A vitória é certa. Aleluia! Irmãos, a vida vira muito rápido. Hoje é culto de varões. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, nós estávamos brincando de bola de gude, né, varões? Ô, glória! Soltando pipa, não é verdade? A vida, de repente, foi assim, ó, virou. E muitas vezes você se vê com a responsabilidade na mão terrível, uma coisa tremenda. O negócio é estreito. Meu pai, ele era funcionário federal, ele saía sempre para trabalhar de manhã, e naquela época o funcionário federal parece que não tinha muito valor, não, sabe? Hoje tem um valor extraordinário. Depois que ele se aposentou, ele começou a ganhar tanto dinheiro que ele não sabia nem botar tanto dinheiro que ele ganhava. Depois que o Sarney entrou, mas antes não tinha muito valor. E um dia, eu acordei 5 horas da manhã, na hora que ele saía, a minha casa era no fundo do quintal, era a minha água no fundo do quintal, e o quintal grande. Ele disse a mim, fecha a porta para mim. Eu era garoto. Aí eu fui fechar a porta. Quando eu fui fechar a porta, eu dei uma olhada. Nunca mais esqueci daquilo. Ele pegou um jornal, caía aquela chuvinha, eu não tinha coragem nem de colocar o pé lá de fora. Mas ele pegou um jornal, colocou na cabeça, uma camisa de manga curta e saiu, irmão, eu fiquei olhando aquilo. E ele foi andando, irmão, eu comecei a observar aquilo, aquela chuvinha fininha, um frio danado, e ele foi. Muitas vezes não comprou um chapéu para comprar as coisas para a gente. Era muito cético. Estava de manga de camisa, mas eu não tinha dinheiro para comprar um casaco. Mas ele saiu. Era o meu herói.
Aleluia. Ele era. Eu olhei, via ele, ó, o homem saiu e foi, irmão. Então eu aprendi muito com ele, aprendi muito mesmo. Ele trabalhava de segunda a sexta, chegava aqui no domingo, ele não deixava a minha mãe chegar na cozinha. A minha cozinha, ele fazia o almoço, fazia tudo direitinho para a gente. Era um homem ali, irmãos, um homem ali, entendeu? Só era fora da presença do Senhor, só isso. Não servia a Deus. Mas a minha oração é essa: salva meu pai, salva meu pai. E no final, Deus nos salvou. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe para quê, irmão? A palavra diz que é cumprir o desejo do teu coração. Aleluia. E qual é o desejo do teu coração nessa noite? Vai falando com Deus aí. Jesus está aqui nesse lugar, amém? Jesus está aqui nessa noite para te dar vitória. Aleluia. Jesus está aqui nesse lugar, irmãos. Se cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Vamos ver a glória de Deus. E Elias estava ali, irmão, naquela caverna ali. Aleluia. E de repente, o ribeiro secou. E o Senhor falou para Elias: vai lá para Serepta, que eu vou usar uma mulher viúva para te sustentar. Ele podia pensar, logo uma mulher rica, né, cheia de dinheiro. Mas ele se levantou e foi. Quando chega lá, tem uma mulher catando uns cavaquinhos de pau lá. E, opa, o que está fazendo? Ah, eu vou dar um pouco de água, traz um bocado de bomba. Não tenho nada. Eu não tenho nada. Ele disse: olha, o que você vai fazer? Eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho comer e depois morrer. Faz para mim primeiro. E ela foi obediente, irmão. Ela fez para ele primeiro. Glória a Deus. E deu a ele e o filho comeram. Irmãos, enquanto durou a seca, a farinha não faltou na panela e nem o azeite na botija. Quantos pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia! Deus está levando um povo nessa hora na tua vida. Aleluia, se tu crê, Deus vai abrir o porta onde não tem. Deus está te dando vitória nessa noite. A seca durou 3 anos, 6 meses. E enquanto durou, não faltou, irmão, porque Deus é Deus. E se tu crê nessa noite, o Senhor está entrando com um grande projeto na tua vida para te dar vitória. Aleluia! O Senhor está aqui nessa noite e vai te dar vitória, irmão. Louvado e engrandecido é o santo e glorioso nome do Senhor. Sai daqui com a tua vitória nessa noite. O Senhor é contigo, aleluia. Irmãos, eu não vou dizer que nunca, mas eu não costumo pregar assim não. Mas Deus fez tudo diferente hoje. Deus, ele faz da maneira que ele quer, não da maneira que nós queremos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segura a tua vitória nessa noite, amém? Segura a tua vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.